Se o negócio é uma sequência, por que não tem um botão? Instalar um MV Extras. Não tô me sentindo jumento, velho. Nos 2 últimos episódios dessa série eu me concentrei nos problemas, mostrando as dificuldades que eu passei para configurar o Open Media Vault. Lembrando que eu sou usuário de Windows, eu não entendo nada de Linux. Então eu queria passar minhas dificuldades para vocês. Nesse vídeo eu quero apresentar as soluções, como eu instalei o Media Vault, sob a ótica de um leigo. Claro que vai ter um erro ou outro, mas vai ser mais solução do que erro. E como eu tive problema para mais uns 3 vídeos aí, essa tortura eu vou deixar apenas comigo. No final do vídeo eu vou pincelar quais foram os outros problemas e como eu solucionei, caso você os tenha também. Bom, hoje é um novo dia. Antes de ir para o trabalho eu fui estudando no Uber para tentar descobrir o que está acontecendo. Eu acabei descobrindo. Tá, minhas configurações de rede aqui no meu computador estava definido como rede pública, recomendado. Quando ele está em rede pública eu não consigo acessar o servidor. Na hora que eu mudo para rede privada dentro do Windows, aí ele aparece o Open Media Vault e eu consigo entrar aqui no disco Zaré. Vamos lá, então esse problema foi resolvido. Vou pegar uma foto do Kuma, que está no meu computador, e copiar lá para o servidor. Opa, você precisa de permissão. Eu não tenho permissão? Depois de bater muito cabeça e ter milhões de problemas, eu tomei uma atitude drástica, que eu não precisava. Eu resolvi reinstalar o Open Media Vault do zero, porque eu sabia que eu tinha feito alguma configuração que estava me atrapalhando. Eu só não sabia qual. Então deixa eu te passar algumas informações importantes. Caso você não seja de Linux, é importantíssimo que você entenda isso. Para começar, você vai ter 3 jogos de login e senha. O primeiro login e senha é o do servidor. Quando você está instalando o Open Media Vault, ele vai te perguntar qual é a senha que você quer ter. O login vai ser o root. Isso é para poder você entrar no terminal. O segundo login e senha é da Web UI, ou seja, da interface web, que é do Open Media Vault. Acredito eu, pode ser só uma visão de leigo, que a primeira senha é do Debian e a segunda senha é dessa skin, podemos chamar assim, e a terceira senha é a do seu usuário. É o que no seu computador você vai usar para acessar as pastas que compartilhar lá no Open Media Vault. O problema é que cada senha tem uma hora certa de usar. A primeira senha é no terminal, a segunda é quando você está acessando o Open Media Vault e a terceira é quando você está acessando os arquivos. Fica a dica aí, coloque as 3 senhas iguais, inclusive a do seu e-mail, do seu banco. Assim você facilita a vida do hacker, que ele vai ter acesso a tudo de uma vez só. A outra informação importante, e aí eu tô falando com você, leigo, assim como eu, é que você precisa de um negócio chamado terminal. Terminal nada mais é do que como se fosse o prompt do Windows, que você vai entrar no DOS. Nesse caso, eu tô no Open Media Vault e eu preciso entrar no terminal do Debian para poder executar algum comando. Precisa saber Linux? Não. Caso você não vai fazer um uso muito severo, nem configurações muito loucas, você vai usar para instalar algum aplicativo ou algum plugin que você queira. Por exemplo, o File Browser, o Plex, o MV Extras, o Emby, o Jellyfin, ou qualquer um que você queira no seu servidor. E você não precisa entender nada dessa linha de comando. Aqui, por exemplo, no MV Extras, ele te dá a linha de comando aqui, ó, wget, "-o", basta pegar isso, dar um Ctrl+C e colar na sua linha de comando. Mas você nem precisa se preocupar tanto com isso. Muitos dos aplicativos que você quer já vão estar lá na lista de plugins ou na lista do OMV Extras, que você instala com um clique, selecionando o aplicativo, que nem a gente faz no celular. A outra coisa que eu bati cabeça foi com a história do terminal. Eu não estava conseguindo instalar o terminal, o etc. E aí eu vi que tinha um negócio chamado PuTTY, que na hora eu não sabia o que era, e eu também não sabia que tinham outras formas de acessar o terminal. Então deixa eu te mostrar algumas formas. A primeira forma é você ir direto no servidor. Você não precisa nem estar em outro computador. Lá mesmo você coloca seu login e senha que você definiu na instalação do Open Media Vault, root e a tua senha. E de lá você já digita o comando que você encontrar e instala o que você estiver precisando. A outra forma é pelo etc. Aqui no meu caso eu já estou com o etc instalado. Então basta eu vir aqui no etc e ligar OpenUI. Ele vai abrir o terminal como se eu estivesse lá no servidor. Root. Pronto, entrei e agora eu posso digitar. Tem outra forma. Se você tiver no seu Windows, tiver dentro do CMD, você pode digitar ssh root
@192.168.0.20. Ou seja, o SSH é exatamente o que eu não sabia, e eu continuo não sabendo exatamente o que é. Root é o meu usuário do Debian, e o @192.168.0.20 é o endereço IP do meu servidor. Ele vai entrar e pedir o mesmo login e senha. E tem outra forma que é pelo PuTTY. O PuTTY é um programinha para Windows. Eu pensava que era para Linux. E no Windows eu consigo acessar o terminal através desse negócio. Mas sinceramente, o que eu mais gostei foi do Eri, porque eu direto no meu Open Media Vault eu já consigo acessá-lo. Mas ficam aí todas as formas caso você precise. Bora voltar para a reinstalação. Num ataque de desespero, eu fiz o seguinte. Eu baixei de novo a versão do Open Media Vault direto do site. O arquivo aparentemente era o mesmo. Joguei no Flash e reinstalei o Open Media Vault do zero. Chegando aqui, a primeira coisa que eu fiz foi instalar o wet, acho que é o wet, porque eu preciso de uma linha de comando para poder instalar o resto das coisas. E agora eu estou instalando os updates, todos os updates. Estou fazendo uma ordem diferente. A primeira coisa que eu tenho que ter é o OMV Extras. Instalou todos os updates, não ficou nada para trás. Isso também já é um sinal muito bom. Services, ele está dizendo que tem um cache obsoleto aqui. E onde é que eu apago o cache desse negócio? Quando eu vou em serviços, em wet, ele dá pau. Que ódio! Vamos lá, System, Plugins. Eu não acredito que eu vou fazer isso. Eu vou pegar o wet e tirar. Confirme sim. Close. System, Updates. Vamos dar uma olhada nos updates. Não tem update para fazer. Vamos lá em Plugins. Vamos tentar instalar agora o wet depois dos updates. Opa, pelo menos está instalando. Tá, então a ordem é: primeiro faz os updates, depois instala o wet. E agora eu vou tentar instalar o extras. Agora vamos ver se eu consigo instalar os extras. Services, wet. Meu Deus do céu, por que, velho? Por que o wet não tá funcionando? Será que eu tenho que reiniciar? Vamos reiniciar. Ok, reiniciei. Agora foi o wet, enable, apply, yes. Pronto, então a ordem é: instala os updates, instala o wet e reinicia o computador. Opa, entra aí, ó, username, Zaré, senha. Por que ele... root, consegui entrar. Entra username root, senha foi a senha que eu defini na instalação. Agora eu vou tentar instalar o MV Extras. Eu vou copiar aqui, vim para cá para o wet e colei. Tá, como é que cola? Meu Deus do céu, não é Ctrl+V não? Não é possível que eu vou ter que digitar isso na mão. Aqui, paste é Ctrl+Shift+V. Deus do céu. Ah, Ctrl+Shift+V. Tá instalando. Tá. Done, vamos lá. Update. Não tem update para fazer. OMV Extras. Ai, tá dando pau no OMV Extras. O que eu posso fazer? Plugins. Olha, já aparece aqui o Flash Memory 6.2 instalado. Deve estar aqui. Flash Memory. Status Running. Beleza. Esse Flash Memory é para caso você esteja usando o sistema operacional dentro de um SSD, que ele joga para memória. Pelo menos foi o que eu entendi. Todo mundo diz que você tem que usar. Se você está usando o sistema num USB, tem que usar. Updates, não tem update. OMV Extras. Opa, entrou no OMV Extras, não. Settings. Opa, Docker. Vamos instalar o Docker. Aparentemente agora, depois da segunda instalação, está tudo funcionando. Cara, é até engraçado ver essas minhas trapalhadas depois de já entender o que foi que aconteceu. Eu passei uns 2 episódios lutando para conseguir instalar as coisas. Primeiro porque eu não tinha o terminal, que agora eu sei umas 4 formas diferentes de acessá-lo. E segundo porque ele estava dando um erro. Presta atenção. Aqui em rede e interfaces, eu vou editar o DHCP. No meu caso, eu ainda estou usando DHCP. O que aconteceu?
Na angústia de mudar a ordem que eu estava fazendo as coisas, acabei esbarrando nisso. Eu tinha colocado um IP estático no IPv4, só que no IPv6 continuava desabilitado. E aqui embaixo, onde tem Advanced Settings, ou seja, configurações avançadas, eu não tinha definido o DNS. O que é o DNS? Eu ainda não sei, mas eu sei que o seu provedor tem um DNS próprio e existe mais uma pilha de DNS público por aí. Eu não vou falar sobre o que eu não sei, mas eu tenho certeza que algum usuário legal de TI vai deixar um comentário aí explicando, pra gente, de Windows e leigo, poder aprender. Aqui no manual do Open Media Vault ele mostra um print de como você deve configurar o IP estático, só que ele não mostra mais para baixo, só que aqui ele fala Scroll down to Advanced Settings. Ele fala assim, é recomendado que usuários considerem usar um DNS público. Uma lista de servidores DNS públicos estão disponíveis aqui. Um que eu já conhecia, mas também não sei para que serve, que era do Google, que é 8.8.8.8. E ele ainda fala, use um servidor que suporte DNS-SEC. No meu caso, como eu estou com DHCP, ele está usando o DNS da minha operadora. Mas eu vou mudar isso depois que acabarem todos esses vídeos. Tanto o login e senha quanto o DNS. Se eu entrar nessa lista aqui, tem uma pilha de DNS públicos. Olha aqui o do Google. Então eu não precisava instalar o Open Media Vault do zero. Se eu tivesse apenas configurado o DNS, todos os meus problemas tinham sido resolvidos. Vamos lá. Instalou o Docker. Started and running. Ok, Portainer. Será que eu preciso disso? Preciso, mas não sei como. Aí eu vou instalar o Portainer. SSL TSL Enable. Que é isso? Tá, então o Portainer eu não vou instalar agora. O Docker eu não tenho o que fazer. Dashboard. Já tô com o Docker, Flash Memory, SSH e UET. Beleza. E aqui ele diz, ó, Updates Available. Sensacional. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa instalar agora. Systems, Date and Time, Recife. Tá, agora eu acho que é a hora de disks. Já tem todos os discos aqui. File Systems. Tá, Mount. Agora eu vou começar a fazer o mount de todo mundo. Acho que meu erro foi esse. Para cada coisa que eu vou mudar, eu tenho que confirmar isso aqui. O problema é que ele demora um tempinho entre eu fazer a ação e ele pedir para confirmar. Então eu vou ter que fazer o mount, save. Espera ele me dar o aviso, confirma. Eu não sei se fazendo tudo de uma vez só ele... Agora, mount, seleciono o último de 8 TB, save. Aí ele salvou, aí espera um pouquinho, daqui a pouco vai me aparecer o aviso. Isso, tá, para evitar de eu fazer alguma caca de fazer 2 ou 3 modificações e não salvar e uma delas influenciar a outra. Posso estar falando um monte de besteira, mas é a sensação que eu tenho depois da primeira falha. Ok, todos os 4 montados. Shared folder. Vamos criar um shared folder. O file system vai ser o de 7.22. Name vai ser dados. Quem vai ter uso? Users read write, others no access. É esse que eu quero. Save. Yes. Vamos agora para os serviços Samba. Settings. Enable. Save. Confirma. Yes. Shares. Eu vou create. Eu quero dados. Save. Confirma. Yes. Vamos ver quem são os privilégios. Não tem privilégio nenhum, então agora eu vou criar os usuários. Users, deixa eu criar o meu. Name, tel, e-mail, save. Pelo que eu vi aqui, você pode ir para o Storage, Shared Folders, pega o Shared Folders e vai em privilégios. Aí você vê os usuários. Se você for em usuários e pegar o seu usuário, você pode ver as pastas. Então deixa eu ver aqui, se no usuário eu vou ligar o read write e save. Pelo usuário eu fiz a aprovação da pasta dados. Agora lá no Services, no Storage, se eu for em Shared Folder, pego a pasta e quando eu controlar agora, beleza, entendi. Então você pode controlar os usuários pela pasta ou as pastas pelos usuários, as permissões vão dar a mesma. Tá, vamos ver se ele acha. Estou aqui com a minha pasta Zaré. Zaré não está acessível, por quê? Nesse ponto eu já tinha resolvido tudo.
Já tinha acessado o terminal, já tinha instalado o AMV Extras, já tinha acesso aos plugins. A única coisa que eu não consegui foi acessar as pastas através do meu computador lá no servidor. Nessa hora eu comecei a pensar que talvez o problema não fosse no Pinguim, mas sim na janela. Será que tem alguma coisa no Windows que esteja configurado ou esteja fazendo errado? E aí me veio um brinde de presente, um achado. Um cara fez um PDF com todas as configurações e verificações que você tem que fazer no Windows para poder acessar o Open Media Vault. Eu vou deixar o link desse PDF aqui na descrição. É um PDF com 12 páginas. Eu comecei a fazer coisas até que eu sabia que não ia dar em nada. Por exemplo, o grupo de trabalho. Vou tentar mudar isso aqui para o Workgroup. Ver se muda alguma coisa. Basta que o grupo do meu computador seja igual ao do Open Media Vault. Mesmo assim, eu fui tentando mudar para ver se dava algum resultado. Só que aí, quando eu cheguei na página 6, foi que eu notei que eu estava fazendo uma coisa diferente. Eu estava tentando acessar o meu computador através do ícone que aparece na minha rede. Não ia e não está indo até agora. E aí o PDF me mandou digitar o IP. Opa, isso que eu achei interessante. Crie um atalho para o servidor. Tá, o que acontece? Se eu digitar 2 vezes aqui no Zaré, ele diz que não está acessível. Mas, se eu colocar aqui /192.168.0.20, ele pede as credenciais, isso é bom. Vamos lá. Não acredito. Beleza. Cadê aquela foto que eu tinha copiado? Ah, eu não tinha copiado. Tem um plugin aqui que é um File Browser. Pronto, agora eu tenho um File Browser. Deixa eu ver aqui. Services, File Browser, Enable, Shared Folder, Dados. Save. Beleza. Services, File Browser e OpenUI. Reboot. Vamos reiniciar para ver se eu consigo acessar o File Browser. Tá, Services, File Browser, OpenUI. File Browser, olha aí. Tem que reiniciar igual ao Windows. Então, o nome do utilizador, admin, palavra-chave admin. Entrar na conta. Olha que legal. Então, deixa eu dar um settings. Fazer a atualização da senha. My Files. Aqui eu estou no File Browser do próprio Open Media Vault. Legal. Qualquer pau que dê na rede eu consigo acessar os arquivos por aqui. Agora na rede eu vou lá. /192.168.0.20. Entrou. Dados. Pasta vazia. Eu vou pegar um arquivo qualquer. Jogar para cá. Copiei para o servidor. Pronto, já tenho acesso. Ótimo, eu já tenho acesso no meu primeiro HD. Agora eu vou tentar fazer rapidinho o acesso aos outros HDs. Storage, aqui, Shared Folders. Eu vou criar um novo Shared Folder chamado Media 1. E o File System vai ser o HD de 1,5 TB. Save. Confirma. Agora eu vou criar outro chamado Media 2, que vai ser o de 2 TB. Administrador, Users, Orders, No Access. Não, vou botar Orders, Read Only. Save. Eu tenho que colocar o de Media, aqui ó, Media 1, eu tenho que controlar os privilégios para a galera poder ver. Orders, Read Only. Senão a TV não lê. Save. Media 2, Control List, Orders, Read Only. Pronto. Serviços, Samba, Shares. Dado já está autorizado. Então agora eu tenho que adicionar o Media 1, Save, e agora eu vou adicionar o Media 2 no Samba, Save. Pronto. A pergunta é, será que eu vou conseguir ver essa galera lá? 192.168. Aqui, ó, Media 1, boa, Media 2. Eu não tenho permissão para acessar, então vamos ver o que aconteceu. Usuários, Users, Tel, permissão. Media 1, Read Write, Media 2, Read Write, Save.
Então agora, mídia 1, boa, mídia 2, por quê? Por que que o mídia 1 funciona e o mídia 2 não funciona? Pai nosso que está no céu. Por que que eu acesso um HD e não acesso o outro? Shared folders, mídia 1, control list, read write, mídia 2, control list, read write, read write, execute. Acho que é isso. Root uses read only. Save. Pronto. Para usuários tem que ser read write execute. Vamos ver se é. Mídia 1 entrou. Mídia 2 entrou. Agora sim eu posso terminar o vídeo de uma forma satisfatória. Consegui configurar o usuário, consegui configurar os HDs, consegui acessar pela rede. No próximo episódio a gente vai configurar o Snap RAID para o Media 1, o Media 2 e o de paridade ficarem trabalhando juntos. E o Merger FS. Vejo vocês no próximo vídeo. E agora aliviado, um abraço do tio. Certo, como prometido eu vou mostrar outros problemas que eu tive, mas já com a solução. Eu estou aqui no Open Media Vault e eu vou abrir o File Browser para a gente ver o que tem dentro. Serviços, File Browsers, OpenUI. Poderia entrar pelo Windows, mas eu quero mostrar aqui. Eu estou no Home do meu HD de dados, 52 GB de 7.28. Uma das configurações dentro do Open Media Vault é lá na parte do Samba. Se eu for em Settings, vai ter esse botãozinho, Home Directories, que eu encuquei com ele porque eu imaginava que era ele que ia me dar acesso. Eu salvei, vou aplicar as configurações. Depois que eu ativei aquilo no Samba, se eu venho em Settings e ativo isso aqui, ó, User Home Directory, lá no meu File Browser ele cria uma pasta com o nome do usuário. Então se eu tiver 10 usuários, ele vai criar 10 pastas. Eu não preciso disso nem no Samba e nem na pasta, só que as coisas têm ordem. Se eu tentar desligar isso aqui e salvar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque primeiro eu preciso ir lá em Serviços, vou no Samba, Settings e desligo isso aqui, para poder depois eu voltar lá no... Opa, tem que aplicar. Para depois eu voltar lá nos usuários, Settings e ó, ele já desligou para mim. O curioso aí é que no Samba você tem que ligar e depois nos dados você tem que desligar e ligar de novo para poder ele ativar. E agora lá no meu File Browser já não tenho mais a pasta. Outra coisa importante é entender como os discos têm referência de um serviço com o outro. Se eu for em Storage, File Systems, vocês vão perceber que aparece esse checkbox. Isso me deixou louco durante umas 2 horas. Eu não consigo dar um Unmount. Unmount é esse botão aqui, que é o de Stop, para ele parar de ver o HD. Perceba que este HD aqui, que é o de 4 TB, que vai ser o de paridade do Snap RAID, ele não está montado. Ops, referenciado. Por quê? Porque ele não tem nenhum Shared Folders. Se eu for em Shared Folders, ele está com dados, Media 1 e Media 2. Se eu voltar para File Systems, são exatamente esses 3 HDs que já estão montados. O de 4 TB não está. Então o de 4 TB eu consigo dar um mount, mas o de 8 TB eu não consigo. E isso pode acontecer por vários motivos. Tanto referenciado lá no Shared Folders, como referenciado lá nos usuários, qualquer coisa que chame esse File System vai fazer com que ele não possa ser desmontado. Eu não sei nem se é esse o termo. Então eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar o meu HD de 2 TB, é esse aqui, o SDD1. Então em Shared Folders, vou pegar o SDD1 e vou eliminar o Shared Folders. Só que ele também está referenciado. Uma coisa linka a outra. Como é que eu tiro a referência dele? Services, Samba, Shares. Aqui está o Shared do Media 2, então eu tenho que começar tirando o Shared do Media 2, lá do Samba, para depois tirar o Shared Folders, para depois conseguir tirar o File Systems. Então essas referências em linhas, elas até que fazem sentido. O problema é que eu não sei
qual referência está com o que, então você tem que procurar. No caso aqui em Samba, se eu tirar o Media 2 e apagar o Share, agora eu posso voltar em Storage, Shared Folders, tem que aplicar as configurações, sair o checkmark aqui do referenciado, eu posso pegar o HDD2, tirar o Shared Folders, para depois ir no File System e agora pegar o meu HDD2 que já não está mais referenciado e poder dar um Unmount. Depois que você entende o processo, parece óbvio, mas para quem não conhece fica completamente perdido. Então o meu objetivo principal aqui é exatamente poder trazer essas complicações para ajudar quem está perdido ou que vai estar, sei lá, depois de ver esse vídeo. Eu ia fazer o próximo vídeo sobre o Snap RAID, mas eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou tentar fazer um vídeo respondendo as perguntas que mais tiveram ao longo desses 10, 11 episódios, não sei. Se você quiser deixar alguma pergunta aqui embaixo, pode deixar. Se for uma pergunta muito difícil, eu não vou conseguir responder. Se for uma pergunta fácil sobre besteiras desse tipo ou minhas decisões, eu respondo. Se for uma pergunta daquelas do tipo quinta série, da Paula lá, o sobrenome Tejano, pode perguntar que eu respondo também. No mais é isso. Vejo vocês em um próximo episódio e até a próxima.